CPP Cursos para a Polícia. O seu podcast de estudos para concursos policiais. Trilha 1. Concurso para soldado PM de São Paulo, língua portuguesa. Sentido próprio e sentido figurado, um mergulho detalhado nas nuances da língua portuguesa. As palavras, como instrumentos mágicos, possuem a capacidade de se transformar e revelar diferentes faces. O sentido próprio e figurado das palavras nos permite navegar por um universo de significados, expandindo nossa capacidade de expressão e compreensão da linguagem. Exploremos juntos essa jornada fascinante, desvendando os segredos e as nuances que enriquecem nossa comunicação. O sentido próprio, a realidade em palavras. O sentido próprio, também chamado de denotativo, é o significado literal e objetivo das palavras, aquele que encontramos nos dicionários. É a base da linguagem, servindo como referência para a construção de sentidos mais complexos. Exemplos: cão, animal doméstico de 4 patas, conhecido por sua fidelidade. Casa, construção destinada à moradia humana. Amor, sentimento de afeto intenso por outra pessoa. Segunda, o sentido figurado, a imaginação transborda. O sentido figurado, ou conotativo, é o reino da criatividade e da expressividade. As palavras transcendem seu significado literal, assumindo nuances simbólicas e evocando diferentes interpretações. Através de figuras de linguagem, como metáforas, comparações, personificações e sinestesias, o sentido figurado nos permite explorar novas camadas de significado e despertar emoções no interlocutor. Figuras de linguagem. Metáfora, comparação implícita entre dois elementos. Exemplo: a vida é uma viagem. Comparação, comparação explícita entre dois elementos. Exemplo: seus olhos são como estrelas. Personificação, atribuição de características humanas a seres inanimados. Exemplo: o vento sussurrava entre as folhas. Sinestesia, mistura de sentidos sensoriais. Exemplo: a voz doce da menina. Importância do sentido figurado. Expressividade, enriquecer a comunicação, tornando-a mais criativa e impactante. Emoção, despertar sentimentos no interlocutor, criando uma conexão mais profunda. Beleza, embelezar a linguagem, tornando-a mais poética e artística. Exemplos de sentido figurado. O tempo voa. Metáfora. Ele é um leão em campo. Comparação. A noite abraçou a cidade. Personificação. A música era doce como mel. Sinestesia. Terceira, a dança entre os sentidos, contexto e intenção. A escolha entre o sentido próprio e figurado depende do contexto e da intenção do autor. Em textos científicos, por exemplo, prevalece o sentido próprio, enquanto em textos literários, o sentido figurado reina absoluto. A interpretação correta do significado das palavras depende da capacidade de identificar os sinais presentes no texto e compreender as nuances da linguagem. Dicas para interpretar o sentido das palavras. Contexto. Observe atentamente o contexto em que a palavra está inserida. Figuras de linguagem. Identifique se há figuras de linguagem presentes. Ambiguidade. Tenha cuidado com palavras que podem ter mais de um significado. Dicionário. Consulte um dicionário para verificar os diferentes significados de uma palavra. Quarta, desvendando as nuances. Ambiguidade. A ambiguidade é a capacidade de uma palavra ou frase ter mais de um significado. Isso pode ser usado de forma proposital para criar humor, suspense ou ironia. Exemplos: ele perdeu a cabeça. Sentido literal: perdeu a parte superior do corpo. Sentido figurado: perdeu a razão. A vida é uma peça. Sentido literal: peça de teatro. Sentido figurado: conjunto de acontecimentos. Polissemia. A polissemia é a capacidade de uma palavra ter vários significados relacionados entre si. Exemplos: asa, parte do corpo de uma ave, parte de um avião, parte de um edifício. Banco, instituição financeira, assento, local elevado. Denotação e conotação. A denotação é o significado objetivo e literal de uma palavra, enquanto a conotação é o significado subjetivo e simbólico. Exemplos: casa, denotação, construção destinada à moradia humana.
conotação, lar, família, segurança. Água, denotação, líquido incolor e inodoro, conotação, vida, pureza, frescor. Casa, denotação, construção destinada à moradia humana, conotação, lar, família, segurança. Água, denotação, líquido incolor e inodoro, conotação, vida, pureza, frescor.